Olá, pessoal. Estamos chegando à finalização de mais um ciclo, né, do programa UBMEP em Ação. Agora falando de proporcionalidade e porcentagem, certo? Então, nós finalizaremos esse ciclo, né, e começaremos o último ciclo. Após esse último ciclo, aí teremos a segunda Olimpíada Municipal de Matemática, tá? Aqui de Assaré. Certo? Então, todos aqueles que participarem do programa até o final já ganham inscrição direta nessa Olimpíada. Então, eu peguei, pessoal, algumas questões só, tá? Porque dessa vez eu coloquei para um grupo de estudantes algumas questões e para outro grupo outras. Então, é por isso que vocês vão ver poucas participações aqui, tá? Porque eu dividi agora o grupo, né? Nós temos agora 100 estudantes participando, mas alguns pegaram algumas tarefas, outros pegaram outras e assim sucessivamente. Eu fui colocando questões diferentes, tá bom? Para um treino mais amplo. Então, essa questão aqui teve 16 pessoas que resolveram, tá? 11 erraram ela e 5 acertaram, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Essa questão diz assim, ó, Quincas ficou preso dentro de casa por 1 hora, durante uma tempestade. Ele passou 20 minutos lendo, 18 minutos almoçando, 12 minutos assistindo à televisão e 10 minutos desenhando. Faça a correspondência entre as razões a seguir e o que elas descrevem. Então, eu tenho que saber qual dessas três razões equivale a cada um desses, tá? Então, para isso, nós vamos usar os valores que ele já deu aqui na questão. Tá? Então, vamos trabalhar a primeira razão, ó, a razão entre o tempo dentro de casa e o tempo gasto almoçando. Então, vamos criar essa razão. Ó, tempo dentro de casa, 60 minutos. Tá? Por que nós vamos colocar em minutos e não em hora? Porque todo o resto ó, foi dado em minutos. 20 minutos, 18 minutos, 12 minutos, 10 minutos. Então, quando a gente trabalha com unidades de medidas, né, todas têm que estar no mesmo padrão. Então, aqui nós vamos trabalhar tudo com minutos. Tá? Então, o tempo dentro de casa, 60 minutos. O tempo gasto almoçando, ó, 18. Então, a nossa razão é 60 por 18. Agora, nós precisamos simplificar essa razão e encontrar quem é a razão aqui que equivale a ela, certo? Então, vamos aqui fazer essa divisão. Bom, para ir mais rápido, pessoal, eu posso dividir aqui por 10. 60 por 10 é 6. 18 por... Voltando, é por 6. Eu pensei aqui numa coisa e fiz outra, né? Que no caso 60 por 6 é 10. Tá? Por que 6? Porque tanto 60 dá para dividir por 6, como 18 dá para dividir por 6. Né? Por que não 10, né? Como você colocou inicialmente? Porque 18 por 10 não é uma divisão exata, então não nos serve para achar aquelas razões. Então, 18 por 6 cabe 3, porque 3 vezes 6, 18. Então, a correspondência da primeira frase é para a segunda razão. Então, é essa parte com essa frase. Tá? Já achamos a primeira correspondência. Vamos para a segunda frase. Ó. A razão entre o tempo gasto almoçando e o tempo gasto assistindo à televisão. Então, vamos aqui pegar e montar a nossa razão. Ó. Tempo gasto almoçando. Bom, almoçando foi 18 minutos. Tempo gasto assistindo à televisão. Assistindo à televisão, 12 minutos. E aí, agora a gente só precisa simplificar também. Bom,
eu posso fazer aqui por 6, né? Da mesma forma que fiz na outra, porque 18 eu já vi que dá por 6 e 12 também dá por 6. 3 vezes 6 é 18, então 18 por 6 é 3. 2 vezes 6 é 12, então aqui é 2. Então essa equivale a 3 meios. Tá? Deixa eu trocar aqui a cor da nossa tinta. Então, a seta seria essa, daqui para cá, tá? E aí, como você já fez dessas duas, a gente não precisa calcular da terceira, né? A gente já ganharia de graça, tá certo? Mas vamos calcular aqui para ver se realmente corresponde a isso, ó. A razão entre o tempo gasto lendo, que está lá, ó, lendo foi 20 minutos, e o tempo gasto desenhando, que foi 10 minutos. Se a gente quer a próxima razão, nós podemos dividir pelo próprio 10. Né? 20 por 10 é 2, e 10 dividido para 10 é 1. 2 para 1. Ó. Então, realmente é isso aqui mesmo. Tá? Então, nós temos aqui qual seria a correspondência correta. Certo? Próxima questão, pessoal. Ó. 13 pessoas tentaram essa. Tá? 10 acertaram e 3 erraram. Então, vamos lá. Ó. Das 12 nozes escondidas por um esquilo, para cada 5 nozes encontradas, há 3 que ainda não foram encontradas. O esquilo escondeu 40 no total. Bom, então a razão, pessoal, aqui é de 5 encontradas e há 3 que não foram encontradas. Ou seja, no total aqui, se você somar, ó, 5 mais 3 dá 8. Então, eu já tenho 8 nós aqui. Mas ele me disse que quer que dê 40 nozes, né? Então, eu preciso achar aqui a razão que vai corresponder aos dois números que somados dá 40. Beleza? Bom, aqui a maneira assim mais rápida da gente pegar e resolver essa questão é entender o seguinte, que se eu pegar 8 vezes 5 é igual ao 40. Então, cada valor desse aqui da soma seria multiplicado por 5. Tá? Então, o 5 eu multiplicaria por 5 e o 3 eu também multiplicaria por 5. Ó. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 5, 15. E a soma desses dois, ó, 25 mais 15, 20 mais 10, 30. 5 mais 5, 10. 30 mais 10, 40. Ó, então, esse é o processo mais rápido. Se ele pediu aqui o total das 40 dessas duas partes da razão, bom, quando eu somar elas, o valor que eu somar, se eu achar uma multiplicação para ele, serve também para os dois números que estão sendo somados. Tá? Isso vai fazer com que você resolva a questão de uma forma mais rápida. Certo? Mas aí ele vem uma pergunta específica. Quantas nozes não foram encontradas? No nosso caso, a parte que não se encontra, ó, é essa do denominador. Então, 15. Agora, pessoal, nessa daqui, ele quer que você utilize o princípio de proporção. Tá? O que é que garante uma proporção? A proporção diz que se duas razões forem iguais, né, eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos e vai dar o mesmo valor dos dois lados dessa igualdade. Como a gente está atrás do valor de x, ó, que é o que ele vai pedir, então eu já vou deixar esse x do lado aqui esquerdo. Tá? Então, 9 vezes x, 9x. 5 vezes 8, 40. Bom, se eu quero o valor de x, então eu tenho que deixar ele só. Então, aqui eu vou dividir por 9.
mas isso é uma igualdade. Tudo que você fizer de um lado, você precisa fazer do outro. Tá? Então, 9 dividido por 9 é igual a x igual a 40 sobre 9. Essa é uma resposta que, se você escrever aqui, ele aceita. Tá? 40 por 9. Mas, se você quiser dividir, colocar aqui o valor decimal, ele também vai aceitar. Tá bom? Então, se você pegar 40 e dividir por 9, vai caber 4. 4 vezes 9 é 36. Para 40, 4, que é pouco, coloca o zero e a vírgula. Aí cabe 4 de novo, 36. Sobra 4, e aí você percebe que isso é uma dízima periódica. Tá? 4, 4, 4, 4 e por aí vai. Certo? Então, esse valor também você pode colocar aqui. Ele aceita os dois valores. Aqui agora ele pede para calcular o valor de n. Você vê que é a mesma coisa que você fez. A diferença lá é que você utilizava uma letra X, aqui você utiliza a letra N, mas isso não muda em nada a regra. Tá? Então, se ele pede para a gente calcular e ele dá essa igualdade como verdade, então multiplica os meios pelos extremos. Então, 8n é igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12 é 36, né? Mas eu vou botar aqui na frente eu boto. 8n é 36, ou seja, n é 36 dividido por 8. Tá? Essa é uma resposta que você pode colocar aqui, ó. Certo? Mas se você não quiser colocar essa resposta, você pode simplificar. Eu posso dividir por 4. 36 por 4 é 9. 8 por 4 é 2. Então, essa resposta também pode ser colocada aqui. Ou eu ainda posso dividir 9 para 2, que é 4,5. Essa resposta, se você colocar, ele também aceita. Certo? Calcule o valor de t. Ó. Você vê que ele vai mudando a letra, mas é a mesma coisa. Né? É claro que ele está trocando a letra de posição, mas isso não interfere no seu cálculo. Se você sempre souber que numa igualdade, o que se faz de um lado, faz do outro. E quanto à proporção, né, a multiplicação dos meios é igual a dos extremos. Tá? Então, 3 vezes t, ó, 3t, e aqui fica 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28, ou seja, t é 28 dividido por 3. Ó, aqui ele aceita essa resposta, mas se eu não quiser utilizar ela, como não dá para simplificar, né, nós podemos dividir, tá? E aí cabe o 9. 3 vezes 9, 27. Para 28 sobra 1. Como 1 é pouco, né? Transformamos aqui em decimal, então fica 10. E cabe 3. 3 vezes 3 é 9, ó, sobra 1, aí você faz o mesmo processo. Então, isso aqui é uma dízima também periódica, tá? Mas ele aceita os dois resultados. Aí chegamos nas questões problema, certo? Essas questões, elas dão muita informação, mas nem toda informação nós vamos necessitar. Então, nós temos que ter cuidado com as informações principais. Tá? Então, vamos lá. Davi está fazendo arroz para os convidados dele, com base em uma receita que leva arroz, água e um tempero especial, tendo a proporção entre arroz e tempero igual a 15 para 1. Atualmente, ele tem 40 gramas do tempero especial e consegue comprar mais, caso seja necessário. Ele quer fazer 10 porções, cada uma com 75 gramas de arroz. No total, David gastou 4,50 com arroz. Quantas porções David consegue fazer com a quantidade de tempero atual que ele tem? Então, essa partezinha que veio, ó, ele consegue comprar mais, beleza.
caso seja necessário, ok, mas ele não vai comprar mais, tá? Porque ele quer usar apenas o que ele tem, certo? Então, isso aqui a gente já sabe que descarta. Aqui, David gastou 4,50 no arroz. Isso não vai interessar para nosso cálculo, né? Ele não mexeu com a questão do valor, só com a quantidade, ó. Então, ele quer a quantidade de tempero. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele nos dá é a proporção entre arroz e tempero, tá? É a primeira coisa. Ou seja, a cada 15 gramas de arroz, vai 1 grama do tempero, certo? Pronto, é isso que a gente tem. Beleza? Ele disse que quer fazer 10 porções de 75 gramas. Bom, se você pegar 75 gramas vezes 10, dá 750 gramas. No total, ele faria isso, 750 gramas, para ter essas 10 porções, né? Só que ele diz aqui, ó, quantas porções dele consegue fazer com a quantidade de tempero atual que ele tem. Bom, atualmente, ele tem 40 gramas. Então, o que a gente precisa saber, né, é a quantidade que ele pode fazer com essas 40. Bom, aí vamos lá. Para mim ter 40 gramas do tempero, se a cada uma, né, equivale a 15 do arroz, eu preciso multiplicar isso aqui por 40, tá? 1 vezes 40 é 40. Como tudo que eu faço no denominador implica também no meu numerador, então aqui eu também multiplico por 40. Tá? Vou colocar aqui um zero no final. Ó. 4 vezes 5 é 20, coloco o zero e leva 2. 4 vezes 1 é 4, mais 2. Opa, 6. 4 mais 2, 6. 600 gramas. Então, no total, tá? Para ele usar as 40 gramas de tempero, ele teria que fazer 600 gramas de arroz, tá? Só que, veja, o que ele está perguntando é quantas porções dá, tá? A gente viu que para as 10 porções que ele queria, tinha que ser 750 gramas. Então, eu sei que com 600 gramas, ele vai fazer bem menos, tá? Então, eu preciso achar um número que multiplicado por 75 dê 600. Bom, se eu não conseguir pensar nesse número assim multiplicando, eu posso dividir. Só que seria a mesma coisa, né? Porque eu só posso dividir, por exemplo, se eu pegar 600 para dividir por 75, não facilita em nada eu fazer essa montagem, porque eu só posso pegar se for os 600 de uma vez. Então, é melhor ir testando números aqui, tá? Eu vou testar números que sempre que multiplicado por 5, o final dê zero. Por exemplo, 2 vezes 5 é 10, ó, termina em zero. 4 vezes 5 é 20, termina em zero. Então, sempre os números pares, tá? O menor par que 10 é o 8. Então, vou tentar logo com ele, ó. 5 vezes 8, 40. Coloco o zero, leva 4. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60. Então, realmente, vai ser o 8. Então, ele consegue fazer 8 porções, né? Apenas 10 estudantes pegaram essa questão. Um acertou e 9 erraram. Aí temos outra aqui. Essa eu considerei mais difícil do que aquela outra, porque ele traz realmente também vários dados e várias razões diferentes. Então, acaba confundindo um pouquinho, tá? Mas vamos lá, ó. Diego envia 3 vídeos ao canal dele todo mês. Cada vídeo tem, em média, 15 minutos de duração e recebe uma média de 150 mil novas visualizações.
A razão média de curtidas por visualizações é de 1 para 5. Então, a cada uma curtida, tem 5 visualizações. Tá? Ele quer alcançar um total de 9 milhões de visualizações no canal dele. Até aí, beleza. Aí vamos lá. Considerando que essas médias continuem, quantas curtidas Diego recebe em média para cada minuto de vídeo que ele envia? Tá? Então, ele quer aí a razão entre curtidas e o tempo, né, que é minutos. Eu vou botar o tempo. Tá? Você já sabe que a unidade aí do tempo é em minutos. Tá? Então, curtidas pelo tempo. É o que ele quer. Tá? Então, aqui você vê que ele não fala nesse total, ó. Então a gente não vai necessitar, tá? A questão dos minutos está aqui, a questão das visualizações a gente vai precisar por causa dessa razão, né? Então, nós já temos uma razão que é de curtidas por visualizações. Então, curtidas por visualizações dá 1 para 5, tá? Belezura. Aí nós precisamos, né, ver o seguinte. Eu já fiz aqui curtidas por visualizações, já achei de certa forma curtidas. Falta aqui a questão do tempo, né? Então a gente precisa organizar essa questão do tempo. Onde é que eu vou conseguir esse tempo, tá? Então a gente pode tentar utilizando aqui o nosso valor, ó, de tempo por visualizações, ó, porque ele diz as visualizações aqui dentro desse tempo, né? Então, visualizações, vou colocar aqui para frente, por tempo. Então, as visualizações são o seguinte, são 150 mil a cada vídeo, que é a cada 15 minutos. Bom, se você dividir 150 mil por 15, né, você vai ter aqui 10 mil. Então, as visualizações por tempo são de 10 mil. Aí, veja bem, eu quero as curtidas por tempo. Bom, se eu pegar curtidas por visualizações e multiplicar por visualizações pelo tempo, eu acabo cancelando as visualizações e só fica curtida por tempo, tá? Então, aqui vai ser o produto de curtidas por visualizações vezes visualizações pelo tempo. Ó, se você olhar, quanto é que vale isso? 1/5. Quanto é que vale isso? 10 mil. Ah, mas um está em fração e o outro não está. Como é que eu multiplico? Só transformar em fração, né? Coloca um aqui. Então, vai ser 1 vezes 10 mil, que é 10 mil, e 1 vezes 5, que é 5. Ou seja, é 10 mil dividido para 5, que vai dar 2 mil, tá? Então, quantas curtidas por minuto de vídeo aí? São 2 mil. Então, esse é o valor, né, da nossa
do nosso problema, tá, pessoal? Aqui tem uma pequena variação que é o seguinte: ele tanto aceitou o ponto, quem botou o ponto lá, como ele aceitou quem botou a vírgula, porque o programa entende que aquela tem calculadoras de vocês, né, do celular, que ela não aparece, na verdade, o ponto, ela faz a pontuação, às vezes, com a vírgula, tá? Então, ele aceita as duas partes. Ou se você colocar só o nome direto, 2000, sem colocar ponto, sem colocar vírgula. Tá? Então, essa daqui, 7 erraram e 3 acertaram. Certo, pessoal? Então, esses foram os problemas que eu vi, assim, um pouquinho de cada, que dá para você pegar a margem dos demais, né? E esse aqui é um dos mais difíceis pelas informações que ele traz. É muita informação e você, às vezes, não usa todas. Então, valeu, pessoal. Bom estudo e até o